Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Eu vou dar um chocolate para quem adivinhar o que eu vou falar hoje. Quem aí estava imaginando que eu ia falar de Romanos? Gente, vocês estão gostando da série de Romanos? Bom, infelizmente hoje eu não vou falar de Romanos. Foi só para ver a expectativa da igreja em relação a essa série de estudos, mas eu confesso que eu estava sim preparando uma continuidade de Romanos capítulo 7, que foi onde a gente parou. No entanto, depois de ler bastante, estudar, meditar e ficar pensando nas coisas que eu vivi nesse começo de ano, eu entendi que não era para eu continuar por enquanto. Eu precisava compartilhar de outras coisas com a igreja. E é muito bom estar de volta. Gente, é muito bom a gente ter um lar. É muito bom a gente ter esse conceito de lar. Eu aprendi isso no anime. O anime é o desenho japonês, né? Há muito tempo atrás, onde contava a história de um menino que ele assim, era um menino diferente das outras pessoas, né? Eles eram ninjas e ele tinha um negócio diferente nele. Ele era um menino especial. E ele não tinha família. Ele era criado como um objeto para a guerra dos ninjas, né? Então, um dia uma pessoa que era os protagonistas se aproximaram dele, né? E ele pensando que um dia ele voltaria para casa. E aí o protagonista perguntou para ele, mas o que você chama de lar, no caso, né? Que ele falava de lar. O que você chama de lar? Aí ele falou, o lar é onde tem pessoas esperando por você. Aí eu levei esse conceito pro resto da minha vida. Então, eu cheguei no aeroporto, meus pais já estavam no aeroporto me esperando. Eu falei, como é bom ter um lar, um lugar onde tem pessoas esperando por mim, né? Isso é muito bom. Também em relação à igreja, eu fui muito bem recepcionado na minha volta. E eu só tenho a agradecer a Deus, né, por tudo que eu pude estar vivendo. Vocês viram um cartaz ali da campanha do Imel Adorarte, né? Foi lá em Itapevi, São Paulo. E foi um tempo de Deus tratar muitas coisas no meu coração. Eu percebi que haviam coisas, né, que precisavam ser ajustadas na minha vida. No entanto, Deus me levou para um momento assim mais profundo, na presença dele, onde eu pude descarregar todos os meus problemas, todos os meus medos, todas as minhas inseguranças. Então, assim, eu super incentivo os jovens da igreja, infelizmente não temos muitos, mas aqueles que estão com idade assim de 14 anos para cima, se você conhece, tem gente que tem condições de participar, olha, é muito bom. Faz toda a diferença na vida de todo aquele que é cristão. E fez toda a diferença na minha vida, com certeza. Um tempo de aprendizado, um tempo de conhecer muitas pessoas. Eu tenho uma certa fobia social, tá? De ver pessoas desconhecidas e ter que interagir com elas. Eu tenho muita dificuldade nisso. E eu achava que a campanha era assim, 20 pessoas, no máximo 30 pessoas. E eu chego lá, tem 60, 70 pessoas. 70 jovens de várias igrejas da nossa denominação. Eu falei, Jesus, eu estou perdido. E eu não conhecia ninguém. Eu só conhecia o pastor Bolivar, que veio aqui no culto de 60 anos. E eu só conhecia o Jonathan, que é o filho do pastor Daniel. E aí depois eu fui desafiado realmente a sair da zona de conforto e conhecer pessoas novas. E também eu tive uma experiência de evangelizar pela primeira vez. Assim, evangelizar que eu falo é sair e abordar pessoas aleatórias, num lugar onde foi determinado que a gente faria um projeto social de curto prazo. E eu pensava assim, Deus, eu não quero me dar o luxo de ter que assumir uma igreja sem ter uma experiência de evangelismo. Assim, que a gente chama de evangelismo à moda antiga.
né, que é mais agressivo, que é mais assim, de você falar mesmo, você conversar com a pessoa na intenção de testemunhar, de falar do amor de Deus para elas, porque infelizmente hoje a igreja está abraçando uma dinâmica mais light, vamos dizer assim, que eles chamam de evangelismo relacional, onde eu vou lá, estou com um amigo e a gente conversa, a gente convive, a gente sai junto. Aí o problema do evangelismo relacional é que a gente acaba somente se relacionando. A gente não prega o evangelho como é o mandamento de Cristo. Então foi assim uma experiência incrível. Eu ainda estou sem palavras para expressar tudo o que aconteceu naquele tempo, mas com um coração muito grato, com muito louvor ao nome do Senhor. E eu quero fazer a leitura hoje com o texto de Filipenses, capítulo 3. Deixa sua Bíblia aberta, por gentileza. Filipenses, capítulo 3. Nós vamos falar acerca da nossa corrida como cristãos. E eu compartilhei essa mensagem no culto de quarta-feira, que eu senti Deus direcionando para falar de outros assuntos. E aí no futuro próximo a gente retoma o estudo de Romanos. Mas quando eu estava meditando nessa passagem, Deus falou algumas coisas comigo, coisas que eu nunca tinha parado para pensar em relação à nossa corrida como cristãos, a nossa maratona. E foi mais interessante ainda que eu quis compartilhar de domingo, porque minha ideia era falar de outro assunto hoje, mas aí nos devocionais que eu fiz desde quarta-feira para cá, Deus também tem falado algumas coisas em relação ao que a gente falou de quarta-feira. Então eu falei, bom, não é um assunto para se jogar fora, eu gostaria sim que a gente estivesse realmente com o coração atento àquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Então, vamos fazer a leitura a partir do versículo 4, por gentileza. O nosso foco não vai ser nessa primeira parte, o nosso foco vai ser no final do capítulo 3, mas eu gostaria de poder entender o contexto dessa passagem. Então vamos ler aí na parte B do versículo 4. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. E mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que precede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então o que Paulo está dizendo? Vamos entender primeiro o contexto da carta aos Filipenses, mas para quem não sabe, essa carta foi escrita aproximadamente entre os anos de 60 e 62 depois de Cristo, e Paulo estava muito provavelmente preso em Roma pela primeira vez. A igreja de Filipos, ela foi fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que está escrito lá em Atos capítulo 16, a partir do capítulo 16, onde Paulo se separa de ele se separa de Barnabé, porque Barnabé queria levar o seu primo, que era João Marcos, que foi o que escreveu o Evangelho de Marcos, e Paulo não aprovava o ministério de Marcos naquele momento. Ele dizia, não, eu acho que não é hora dele ir. E Barnabé insistiu, aí eles tiveram seu desentendimento e se separaram. E aí Barnabé foi com Marcos para o outro lado, e aí Paulo chamou Silas, e aí ele foi para a sua segunda viagem missionária. Filipos, que é a igreja dos Filipenses, né? É a primeira cidade
no continente europeu que foi recebida, que foi alcançada com o Evangelho. Se a gente ler em Atos capítulo 6, a gente vai ver lá que Paulo teve um sonho, ele foi impedido pelo Espírito Santo de visitar as igrejas da Ásia Menor, que ele já havia fundado. E aí Deus mostrou em sonho que era para ele ir para Macedônia. E aí ele viu no sonho e falou, não, é isso, nós vamos, e aí eles foram. E foi a primeira vez que o Evangelho chega até o continente europeu. Aí alcança, dentro da Macedônia, a primeira cidade que foi visitada por Paulo se chama Filipos, que é a carta que nós estamos lendo hoje. E a igreja dos filipenses foi fundada ali naquele tempo. Essa igreja não tinha capacidade de formar uma sinagoga. Para quem não sabe, a sinagoga é o templo, né, dos judeus, porque não havia muitos judeus naquela cidade. E para que se formasse uma sinagoga era necessário 10 homens judeus, que fossem sacerdotes das suas famílias, para poder se abrir uma sinagoga. Então, como não tinha, eles não tinham um lugar que eles chamavam casa de oração. E aí, como a predominância dos crentes, os primeiros convertidos na cidade de Filipos eram de mulheres, então eles foram para um lugar afastado da cidade para evitar os conflitos que a gente já conhece dos problemas culturais da época, onde talvez a mulher não tinha muita voz, né? Não era assim aceitável que a mulher tivesse voz dentro do templo, dentro das coisas ali que eram de uma vida religiosa. Mas depois você confere, é muito interessante ver essa história, porque parte do ministério de Paulo foi sustentado financeiramente por essas mulheres que eram ricas, que tinham uma posição social muito boa, que receberam o Evangelho e aí sentiram no coração de participar dessa grande obra. Então Paulo escreve a sua carta alguns anos depois, quando ele estava preso em Roma, e a intenção de Paulo era basicamente as mesmas das outras cartas que ele escreveu na prisão, que era de Colossenses, que era de Efésios e que era de Filemão, que era justamente adverter os cristãos contra os falsos mestres e também de nos adverter a não ter uma vida de religiosidade. Esse ponto é interessante. E justamente Paulo começa no capítulo 13, ele vai falar cuidado com os cães, nos primeiros versículos. E os cães que ele cita é justamente os falsos mestres, né? E eu gosto dessa abordagem bíblica, porque eu sinceramente me considero uma pessoa muito chata em questões de teologia, em questões de igreja, em questões de interpretação da palavra, porque infelizmente a gente vê muitos ensinos errados, não somente no primeiro século, mas a gente vê também nos dias de hoje. Infelizmente muitas igrejas abraçaram uma teologia meio esquisita, e estão pregando assim como se fosse a verdade. E se você vai nos templos dessas igrejas, você vê que é assim, é cheio de gente. E todos os dias eu me pergunto, por que uma igreja que prega a Bíblia, que prega a sã doutrina, elas estão se esvaziando? E o que me consola é que a Bíblia diz que chegará um tempo que a sã doutrina causará coceiras no ouvido das pessoas. E, infelizmente, nós chegamos num ponto em que nós não queremos mais ser confrontados pela palavra. Nós não queremos mais ser confrontados pelo Evangelho, porque o Evangelho implica em mudanças. A gente quer ir na igreja atrás de coisas. Porque eu quero minha bênção, eu quero meu bem-estar emocional, eu quero me sentir leve. Só que quando a gente recebe a palavra de Deus, é para incomodar, não é para se sentir leve, não é para se sentir bem. E Paulo, ele era muito categórico com essas afirmações, e eu me identifico muito, porque nós precisamos denunciar a falsa doutrina, nós precisamos denunciar os falsos ensinos e os falsos mestres, que infelizmente tem de muitos aí. Mas vamos ao que interessa. Então Paulo vai estar falando sobre a questão de quem ele era.
esse trecho de Filipenses entre capítulo 3, vamos falar mais especificamente do capítulo 3 até o começo do capítulo 4, Paulo ele vai falar sobre a sua vida, ele vai dar o seu testemunho, e ele fala sobre a sua vida no passado, ele fala sobre a sua vida no presente, e ele vai falar sobre a sua vida no futuro. É só ler todo o capítulo que a gente vai poder entender. Então nessa primeira parte ele fala de quem ele era, ele esboça o seu currículo. Ele está dizendo se tem razões para se orgulhar na carne, para se orgulhar em quem eu sou, eu tenho muito mais motivos do que qualquer um de vocês. Está dizendo, circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, perante a lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Ou seja, ele era um cara perfeito, vamos dizer assim. Porque o grande problema do povo judeu é que eles buscavam uma vida de legalismo. Eles achavam que o cumprimento da lei era, digamos que o caminho de santidade. A obediência à lei, a observância da lei era o fator que levava o povo à salvação. E nós estudamos Romanos e nós já sabemos que a lei não salva. A lei não traz perdão para os nossos pecados. A lei simplesmente serve para ser obedecida. A lei nos serve como uma base para o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas. E nós entendemos que humanamente é impossível cumprirmos toda a lei. Agora, Paulo está dizendo, é interessante que em nenhuma parte da Bíblia, Paulo ele reconhece que ele estava errado. Paulo ele vai dizer que perante a lei ele era irrepreensível, e de fato ele era, porque como um judeu, como um perito da lei, como um mestre da lei, como alguém que entendia, ele obedecia à lei. Ele realmente tinha esses atributos. E no pensamento dele, ele estava fazendo um favor para Deus, perseguindo a igreja, matando os cristãos, porque nasceu uma nova doutrina, que era um perigo para o povo de Deus. E aí Paulo, ele usa do seu testemunho, não para se vangloriar, mas ele usa do seu testemunho para ele mostrar a sua transformação de vida. E ele continua ali no versículo 7 dizendo que o que ele considerava como lucro, ele passou a considerar como perda. E mais, considero tudo isso como esterco, literalmente como cocô de animal. Tudo que eu sou, tudo que eu fiz, tudo que eu construí. E eu me identifico muito com ele também, porque até alguns anos atrás da minha vida, desde que eu conheci a Cristo, eu parei para pensar isso na campanha, né? Eu tive a oportunidade de testemunhar para muita gente. A maioria dos crentes ali, eles cresceram na igreja, a maioria. A minoria tinha se convertido depois e tal, todos tiveram sua experiência com Deus. Mas a minha história era um pouco diferente, porque eu vivi parte da minha vida sem conhecer a Cristo, eu tive uma vida totalmente torta em relação àquilo que a palavra nos ordena a viver, os preceitos de Deus. E aí Deus ele transformou a minha vida. Deus literalmente me tirou do império das trevas e me transportou para o seu reino de luz. Ele me deu uma nova vida. Isso é uma coisa que eu não consigo desperdiçar. E eu contei para muita gente. E por algum tempo eu passei sem contar toda a minha história para alguém. E é como se eu tivesse esquecido o meu próprio currículo. E quando eu li esse texto, eu falei, nossa, Paulo, ele lembrou do seu currículo. E foi um tempo onde eu pude lembrar de quem eu era. Eu pude lembrar da minha história, contando para as pessoas. Só que por um momento da minha vida, eu construí um castelinho de areia. Sabe aquele castelinho que você faz na praia, assim? Aqueles desenhos animados, filme, assim, de uma criança que vai lá e faz o seu castelinho, que é tão bonitinho.
Aí o que acontece? De repente vem a onda e leva tudo. Ou de repente vem os valentões e vão lá, chuta o castelo de areia, derrubam tudo. E eu me senti exatamente nessa ilustração. Deus olhou para a minha vida, eu orava para que a vontade dele se fizesse em mim e através de mim. Deus perguntou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Então, esse castelinho de areia, nós vamos ter que acabar com ele. Porque até aqui, você construiu as coisas na força do seu braço, com o seu conhecimento, com os seus pressupostos e com as suas vontades. Então, no teu reino, você está aqui em cima já. No teu reino, você é o cara. Mas no meu reino, você não é nada. Você vai começar lá de baixo. E aí Deus, Ele tirou tudo que eu construí. Tudo. Uma vida com Ele, o início do meu ministério, sem muita maturidade, sem muito conhecimento, com muitas dificuldades. Eu tive muita dificuldade de entender o processo de santificação na minha vida. E mais, às vezes o processo de santificação na vida do cristão pode levar a sua vida inteira. Eu conheço crente que está há 30, 40 anos na igreja e não consegue perdoar. Não consegue pedir perdão. Isso é triste, mas é uma realidade. Então é um momento para a gente olhar para as nossas vidas. Segunda coisa, eu sonhei com uma carreira profissional. E eu fui indo para cá, indo para lá, bati cabeça, fui. E continuei insistindo, do jeito que eu queria. E nada deu certo. Aí eu pensei em construir uma família. E eu fiz tudo do meu jeito. Eu esqueci que eu precisava consultar o autor da minha vida. E aí eu fui levando, com a barriga. E as questões das minhas escolhas, a minha forma de viver, tudo isso, eu construí do meu jeito. E Deus me mostrou que eu não podia pisar nas águas mais profundas da maneira que eu estava vivendo, a maneira como eu estava. Assim como Paulo está dizendo, eu era o cara, mas eu passei a considerar o quê? Lixo. Não vou dizer com essas palavras, né? Tudo que eu vivi não foi assim por orgulho. Deus permitiu muitas coisas na minha vida e eu sou grato a Ele por tudo que eu tive de experiência no meu passado, por todas as coisas que eu pude viver. Eu pude desfrutar desses momentos. Teve momentos ruins? Tiveram muitos, mas tiveram momentos bons. E tudo isso construiu a pessoa que eu sou hoje. Sem a nossa história, nós não somos nada. Sem saber da nossa história, sem saber de quem nós somos, nós não temos uma perspectiva para o futuro. Tanto é que tudo que o apóstolo Paulo construiu, ele usou para quê? Para pregar o evangelho. E é isso que nós precisamos. Precisamos olhar para a nossa vida, ver o que Deus fez nela e através dela. E qual que é a finalidade disso tudo? Não é para contar para as pessoas que eu sou bom hoje, que eu aprendi a fazer uma interpretação do texto bíblico, que eu fui fazer uma visita e a pessoa recebeu Jesus, ou que eu vou lá, sirvo uma panelada de sopa para os pobres, ou eu vou numa casa de recuperação, ou eu venho na igreja orar, eu estou ali na frente. Não é para isso. Isso aí não é nada. Mas é para pregar o evangelho. É para levar a mensagem, que foi o tema da campanha, reconciliação. Pois Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo. E nos entregou o ministério da reconciliação. Sabe, nós precisamos parar para pensar o que realmente importa na nossa vida. Não estou dizendo para você invalidar
tudo que você está vivendo hoje, sua família, seus projetos, seu trabalho, sua empresa, seus sonhos, tudo isso é válido, você não precisa invalidar. Mas onde está o seu coração? Onde está o seu coração, onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Onde está o seu coração? E dito tudo isso, surge a pergunta: então o que eu preciso fazer? Como eu preciso viver? Quais são os fatores que são principais na minha vida para que eu consiga fazer aquilo que Paulo está ensinando? Vamos fazer a leitura do 12 até o 16. Filipenses 3, versículo 12 até o 16. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então Paulo aqui está dizendo para quem já foi salvo. Paulo está dizendo para os cristãos. Então ele não está abordando de como nós vamos alcançar a salvação, mas Paulo está dizendo como nós vamos viver a nossa salvação. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, ele está dizendo: vivam a sua salvação. Em outras traduções da Bíblia, ele fala: desenvolver a vossa salvação. Então a nossa salvação é um ato que acontece no presente, porém ela depende de uma construção diária até um futuro. Então a nossa salvação é para ser vivida todos os dias da nossa vida. E aí versículo 13 do capítulo 2, ele fala que é Deus quem opera, tanto o querer como o realizar. Então se Deus coloca em nós o desejo de caminhar com Ele, é Ele quem vai realizar tudo isso que nós estamos fazendo hoje. Basta a gente crer, basta a gente entregar a nossa vida a Ele. E se a gente está falando de corrida, a gente precisa o quê? Terminar essa corrida. Aqui Paulo ele não coloca ênfase de chegar em primeiro lugar para ser coroado, mas ele fala sobre terminar uma corrida para receber uma recompensa. Deus nos salvou com um propósito. Deus não te salvou por obra do acaso. Você não é um acidente esporádico, mas você foi salvo por algum motivo, e é o nosso dever cumprir essa missão aqui na terra. Isso é inevitável. Ninguém é salvo para ficar parado. Ninguém é salvo para continuar na mesma vida que estava vivendo antes de ser salvo. Tanto é que se você vê lá a passagem, que eu não lembro agora, quando Jesus foi na casa de Pedro, e aí a sogra de Pedro estava doente. Jesus foi lá, curou ela, e ela se levantou da cama e foi lá e serviu todo mundo que estava em casa. Então Jesus ele nos cura, e a cura no Novo Testamento, às vezes ela faz referência à salvação. Então Jesus ele nos cura, ele nos salva, para a gente servir a Ele, para a gente servir o seu reino. A gente não é salvo para viver por vaidade. A gente não é salvo para acumular riquezas na terra. E a gente não é salvo para viver para nós mesmos. Mas fui crucificado com Cristo. Por isso não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, existe uma questão que a gente não sabe o que é essa recompensa. A gente poderia falar, a recompensa talvez seja a salvação, mas não é. Paulo não faz a menção dessa recompensa, do que seria,
E é interessante pensar nisso porque é um mistério de Deus, do que seria essa recompensa. E é bom que a gente não saiba, porque a gente não vai correr essa corrida com a pretensão, com o desejo, com a intenção de recebermos alguma coisa. A gente simplesmente vai. A gente simplesmente deixa as nossas coisas do passado e a gente vai correr a corrida porque sabemos que temos que correr. Agora, o que acontece se a gente não corre? Se a gente falha no meio do caminho? Deixa marcado aí o texto de Filipenses e vamos lá fazer a leitura de 1 Coríntios capítulo 3. É só voltar um pouquinho para trás. De Filipenses vai para Efésios, depois você vai em Gálatas e aí você chega em Coríntios. Eu quero a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 11 a 15. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 11 a 15, que diz assim: Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz. Pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então, o que o mesmo apóstolo Paulo está dizendo nessa passagem em Coríntios? Que quando a gente está caminhando com Cristo, né, aqui ele faz a comparação da nossa caminhada com uma construção. A passagem de Filipenses faz a comparação com uma corrida. E em outras passagens da Bíblia, a nossa caminhada com Cristo faz a comparação com uma semeadura, com uma lavoura, onde você planta e você colhe. São analogias para a gente entender a nossa vida. E o que ele está dizendo? Que enquanto a gente estiver caminhando, enquanto a gente estiver construindo a nossa casa, o nosso castelinho, seja de areia, seja de pedra, a gente não pode lançar outro alicerce porque Jesus já está ali. Está falando de quem já foi salvo. Só que em cima do alicerce, o que a gente vai colocar? Essa é a grande questão. E ele está dizendo, ele pode colocar ouro, pode colocar prata, pode colocar pedras preciosas, pode colocar madeira, palha, e essa obra vai ser vista. Por quê? Porque a luz vai mostrar todas as suas obras. No entanto, virá o fogo, que é o juízo de Deus. E está dizendo que aquele que a sua construção permanecer, este receberá a recompensa, que mais uma vez não fala qual é a recompensa. Mas se alguém tiver a sua construção que for queimada, vai ficar no prejuízo. Mas no final ele fala, contudo, porém, no entanto, será salvo, como alguém que escapa do fogo. Deus nos ama tanto, a sua graça é tão maravilhosa, que mesmo aqueles que fracassarem na sua missão, serão salvos. E a gente pode citar muitos na Bíblia que não completaram sua missão ou não andaram como deveriam. Vocês acham que a vida de Sansão foi boa? E Ananias e Safira? Lá diz que eles caíram mortos, mas não diz que eles foram para o inferno. As suas obras não foram boas. A vida mesmo do rei Davi, a vida de Salomão. Moisés tinha a promessa de entrar na terra de Canaã, e ele foi reprovado. Ele não recebeu essa recompensa. Ele só chegou no monte lá, antes de chegar para Jericó, Deus falou, olha tudo. Olha só a terra que eu prometi para você e para os seus antepassados.
Moisés contemplou. Fala, mas daqui você não passa, porque você desobedeceu. E aí eu vou levar você, e aí o meu povo vai adentrar a terra para eu cumprir a promessa. Moisés perdeu a salvação? Não perdeu. Adão e Eva, será que perderam a salvação? Eu acredito que não. A vida deles foi boa? Então essa é a questão. Mas eu não estou dizendo que nós devemos relaxar. A salvação, ela é garantida pelo sacrifício de Jesus na cruz, mediante a nossa fé. No entanto, a gente precisa fazer alguma coisa como resposta ao ato salvífico de Deus por nós. Você quer ficar parado? Ou você quer fazer a diferença? E é isso que a gente precisa ter na nossa mente. Nós não vamos perder a salvação porque falhamos na nossa corrida. Mas está dizendo que há uma recompensa. A gente não sabe o que é. Eu não faço as coisas esperando alguma coisa. Na verdade, se Deus me levasse hoje, assim, para mim valeu tudo a pena as coisas que eu já vivi. Para mim já valeu a pena as coisas que eu pude experimentar e saber quem Deus é. As minhas obras não são nada. Tudo que eu faço para mim não é nada. Para mim não é importante. Para mim o que é importante é o privilégio que eu tenho de estar aos pés de Jesus. Só Ele para mim basta. Só Ele é suficiente. E não as outras coisas desse mundo. Mas eu me esforço. Então nós vamos falar rapidamente, por causa que o tempo já me cobra, 5 coisinhas para a gente poder correr a nossa corrida, conforme Paulo está dizendo no texto aqui de Filipenses 3. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer para vencer na nossa vida, na nossa corrida com Cristo, é a insatisfação. Fala, mas espera aí. Mas é uma insatisfação santa, vamos dizer assim. Por quê? No versículo 12, Paulo está dizendo, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. E alcançado o quê? Se a gente voltar para o versículo 10, está dizendo, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação do seu sofrimento, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então Paulo não alcançou ainda o pleno conhecimento de Cristo, da sua ressurreição e o participar do seu sofrimento. Paulo ainda não tinha alcançado. Paulo estava insatisfeito com seu estado presente. Ele falava, ainda falta alguma coisa na minha missão. E é isso que nós precisamos ter. A gente não deve se acomodar, mas a nossa vida ela é feita de desafios. E nós precisamos dizer sim aos desafios. Que senão a nossa vida será muito sem graça. E é no meio dos desafios que Deus se mostra presente, que Deus se mostra cuidando da gente. É no meio dos desafios que Deus nos aperfeiçoa. Mas eu sou muito tímido, mas eu sou muito assim, mas eu sou pecador. A minha avó dizia, eu não vou na igreja enquanto eu tiver pecados. Aí o pastor Amakawa, saudoso pastor Amakawa, falou para ela, então você nunca vai, porque pecado a senhora vai ter pro resto da vida. E aí ela pôde entender isso, aí ela veio para a igreja e ela foi batizada e hoje ela descansa no Senhor, para a glória de Deus. Então nós precisamos sentir desafiados. E eu gostaria de trazer essa reflexão, não para a gente se sentir confortável, mas para incomodar a igreja. O que está faltando? Sabe, o que está me deixando muito confortável? Eu preciso fazer algo que às vezes vai tirar as noites de sono, para eu poder obedecer o chamado. É isso que nós precisamos. Segunda coisa, precisamos de dedicação para correr a corrida. Todo atleta, ele precisa se dedicar na sua modalidade para ele participar dos torneios.
E eu gosto da comparação de atleta porque eu já fui um atleta, de um rendimento assim razoável. Não era de alto rendimento, mas eu já cheguei, por exemplo, a jogar tênis de mesa com atletas da seleção, tanto paraguaia como brasileira. Eu tive a oportunidade de viajar em vários lugares, jogar torneios, que foi uma experiência assim incrível para a minha vida. E a dedicação é uma coisa assim, é um sacrifício. A gente sacrifica muitas coisas em nome do esporte. A gente sacrifica, às vezes, até estudos. Ou a gente vai lá e perde a noite estudando porque quer treinar, porque quer viajar, porque quer competir. Então a gente sacrifica noites de sono, sacrifica, por exemplo, relacionamentos. Os amigos chamam para sair, Paulo, não vou sair, porque eu tenho que dormir cedo, eu tenho que ter uma noite de qualidade e eu preciso me dedicar ao esporte. A gente sacrifica namoros. É jovem, quer namorar, quer estar junto e não vou namorar, por quê? Porque eu preciso me dedicar. Não dá para dividir a vida com as duas coisas. A gente sacrifica o tempo com a nossa família. Um fim de semana que podia estar ali fazendo alguma coisa, indo no aniversário, estava lá, suando, vestindo a camisa. E da mesma forma, como cristãos, nós somos chamados a isso, sabe? A gente está muito culto online, ficar no sofá. Não que os que estão assistindo, né, pelo amor, né? Mas o que está faltando para os que estão ali na íntegra, que não estão congregando? Hoje é um dia que Deus está convidando para você se achegar novamente à sua casa. E o problema é que nós que estamos aqui, que passamos esse tempo de culto online, a gente ficou engessado. Fala, não, só ir para o culto tá bom, sei lá, eu tenho muitas coisas e... Aí se der tempo eu vou na igreja, se der tempo eu fico até mais tarde, se der tempo eu chego cedo. Onde está o nosso coração? E Paulo vai dizer, no versículo 13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Ele fala de uma coisa. E essa palavra de uma coisa, ela ficou martelando na minha cabeça. Uma coisa. Sabe, a gente quer abraçar tantas coisas na nossa vida. Pensando na vida do atleta. Um atleta não consegue abraçar várias modalidades. O cara que joga futebol vai jogar futebol. O cara que joga vôlei vai jogar vôlei. O cara que corre 100 metros rasos vai correr 100 metros rasos. O maratonista, ele vai se dedicar à maratona, porque tem um foco, tem a dedicação à sua modalidade. E na nossa vida também, precisamos pensar em uma coisa: o que é mais importante na sua vida? Eu sei que nós temos muitas responsabilidades. Nós temos a nossa família, nós temos nossos filhos, nós temos nosso casamento, nós temos o nosso trabalho, nós temos nossa vida financeira, nós temos os nossos estudos, nós temos a vida na igreja, a vida em comunidade. Nós temos tantas coisas. Mas lá em Lucas 10, Jesus vai na casa de Marta e Maria. Todos conhecem essa história. Versículo 38 a 44. 42, 44, não lembro. Mas Maria foi lá e ficou aos pés de Jesus, ficou ouvindo o que ele tinha para falar. E aí Marta foi lá e estava fazendo trabalho da casa toda, e aquela correria, e para, e não para, e vem, e não vai. Aí ele falou, mestre, não te incomodas que a minha irmã esteja aí parada? E eu aqui com todo esse trabalho, dize-lhe, pois, que me ajude. E Jesus falou, Marta, Marta, você está preocupada com tantas coisas. Contudo, somente uma é importante. E a melhor parte, Maria já escolheu, e desta não será tirada. Ninguém vai tirar dela. Uma coisa. O jovem rico, se não me engano é Lucas 18. O jovem rico vai lá. Bom mestre,
O que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus fala, por que você me chama de bom? Porque bom só tem um, que é o Pai. Mas, você sabe o que diz os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, não mentir, não roubar, não adulterar, não matar. O interessante é que Jesus ele cita 6 mandamentos. E o mais interessante é que ele não cita a cobiça. E aí o jovem fala dos 6 mandamentos. Eu já tenho obedecido desde a minha juventude, desde a minha infância. Aí Jesus falou, te falta uma coisa. Uma coisa. Vá, venda todas as suas coisas, dê o dinheiro aos pobres, e você encontrará uma grande recompensa nos céus. E aí você vem e siga-me. Uma coisa. E o cego de Jericó, o cego de nascença, em João capítulo 9. Jesus foi lá, curou ele. Discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus fala, nem ele nem seus pais pecaram, mas ele é cego para que a glória de Deus seja manifesta na vida dele. E aí no versículo 25, os fariseus estão lá questionando ele, não, é mentira, conta a verdade e tal, o que aconteceu? Porque nós sabemos que ele é pecador, que Jesus era pecador. E o cego respondeu, se ele é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei. Eu estava cego e fui curado. Eu estava cego e eu fui salvo. Só uma coisa. Eu convido a igreja para a gente pensar em uma coisa. O primeiro lugar. E eu fiz uns devocionais que falavam sobre uma palavra, para pensar numa palavra do ano. E no devocional falava, não pense em uma frase, não pense em 2 palavras, pense em uma, para que Deus trabalhe essa uma coisa na sua vida durante um ano. E Deus foi falando, eu falei, gente, uma coisa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Nós precisamos mudar o nosso foco. Terceira coisa, para poder acelerar, é a nossa direção. O versículo 14, Paulo está dizendo, prossigo para o alvo. Prossigo. Perdão, gente, eu errei. Está ainda no versículo 13, a nossa direção. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Então, a nossa direção não está no passado, a nossa direção está no hoje, focando para o futuro. E quando a Bíblia fala de esquecer o nosso passado, não está dizendo de ter amnésia, não está dizendo que vai vir os homens de preto e vai dar um clique na nossa mente e vai dar um flash em tudo. Não. Está dizendo que as coisas do passado não devem interferir na nossa vida presente. E aí nós vamos ter a capacidade, pela graça, de poder olhar para frente, até porque esquecer é impossível. Mas nós precisamos vencer as dores do passado para a gente poder continuar a nossa corrida. Quarta coisa, é a nossa determinação. Aí sim, eu chego no versículo 14 com prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, a recompensa do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prosseguir, mais uma vez, ele dá a ideia de um esforço intenso. Quem entra no campo, em qualquer modalidade, ele entra para vencer. O atleta de verdade, ele quer vencer. Assim como o construtor, ele entra na planta para ele construir. E o lavoureiro, que cultiva os alimentos, ele vai semear para colher. Nós não pensamos em fazer as coisas para não acontecer nada. Senão a nossa fé vai ser morta. Mas nós precisamos desse esforço para que a gente possa terminar a nossa corrida. Não é Deus que vai fazer tudo. Deus já fez a parte dele.
E Deus vai continuar fazendo, que é nos capacitar a andar junto com Ele. Mas existe a nossa parte, de levantar todos os dias, de agradecer pela nossa vida, de fazer o nosso devocional, de ter uma vida de oração, de ter uma vida em comunidade. E a comunidade não é só de domingo. Quando foi a última vez que você visitou um irmão? Que você mandou uma mensagem para ele? Eu encorajo, para que a gente viva essa comunidade, fora da igreja. Quem são os nossos amigos? É importante a gente pensar nessas coisas também. Deus opera em nós e nos capacita a vencer. É isso que nós precisamos ter no nosso coração. E a vencer que eu falo não é vencer na vida, mas é vencer na nossa corrida, como cristãos, como filhos de Deus. Às vezes a nossa vida vai ser um fracasso, mas o que importa é como nós vamos chegar diante de Deus na nossa vida eterna, lá no reino. E para a gente encerrar, a quinta coisa que nós precisamos, então, só vou recapitular: insatisfação, dedicação, direção, determinação, e a quinta coisa é a disciplina. Nenhum atleta vence na sua modalidade se não tem disciplina, que é dormir direito, comer direito, treinar direito, se comportar direito, se relacionar direito. Ninguém vai construir um templo, uma casa, se não tiver disciplina. Se bater a massa errado, se jogar a quantidade errada, se colocar o tijolo torto, o que vai virar? E a nossa vida com Deus é a mesma coisa. Nós devemos correr a corrida, não basta ter o foco somente na vitória, mas nós devemos nos lembrar que todo jogo tem uma regra, que toda modalidade tem o seu regulamento. Nós temos a Bíblia, nós temos também o nosso livro de disciplina, que é disponível para todos os membros, para saber a nossa identidade, saber quem nós somos. E nós precisamos correr a corrida da forma que agrada a Deus. Muitos começaram bem, mas muitos esmoreceram, muitos pararam, muitos desistiram no meio do caminho, porque não se atentaram às regras. E eu não gostaria que nós fizéssemos parte desses muitos, mas eu gostaria que nós, como igreja, fizéssemos parte dos poucos que terminaram a corrida, que se lembraram das regras. E assim como Paulo disse, lá em 2 Timóteo, se não me engano, que ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Que isso seja uma verdade para todos nós, que a gente possa olhar firmes para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, que a gente não esteja satisfeito só com aquilo que a gente já alcançou, mas nós tenhamos o nosso foco em viver uma vida que agrada a Deus, e assim a gente possa terminar a nossa corrida, não pelas recompensas que a gente pode receber, mas para a honra, glória e louvor do nosso Deus para todo sempre. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai Celestial, em nome de Jesus, nós queremos Te exaltar. Nós queremos bendizer o Teu nome, porque o Senhor é bom, porque o Teu amor e a Tua fidelidade duram para sempre. Nós queremos que a nossa vida, Pai, seja como um sacrifício vivo, como uma oferta agradável ao Senhor, que é um derramar santo e um derramar de piedade, um derramar de amor ao Teu nome, Pai. Muitas vezes nós somos iludidos com a nossa vida, nós somos iludidos com o acaso, nós somos iludidos com as circunstâncias, Pai, e as propostas que esse mundo coloca à nossa frente, Pai. Mas em nome de Jesus queremos rejeitar todas elas, Pai. Queremos nos arrepender de uma vida desprovida do nosso propósito.
de uma vida desprovida de significado, de uma vida parada, de uma vida acomodada, mas queremos pedir que o Senhor venha tratar o nosso coração, Deus. O Senhor possa entrar nas mais profundas raízes dos nossos problemas, das nossas inseguranças, dos nossos medos, Pai. E o Senhor nos cure de todas elas, para que a gente possa avançar, para que a gente possa mergulhar em águas mais profundas que o Senhor gostaria, e a gente poder viver essa maior intimidade com o Senhor. Nos ajuda a crescer em graça, em conhecimento, nos ajuda a crescer na maturidade, nos ajuda a crescer na fé, Senhor. Nos ajuda nas nossas imperfeições, nas nossas barreiras. Te pedimos em nome de Jesus, que a tua unção seja sobre nós, que o Senhor nos direcione, para que a gente possa correr essa corrida, Pai, de maneira que venha agradar ao Senhor, que possamos nos lembrar das regras sempre, possamos estar insatisfeitos com o nosso estado presente, que nós possamos nos dedicar, que nós possamos ter uma direção certa, possamos ter a determinação, a motivação correta, para a gente poder correr essa corrida em Teu nome, Pai. Nos ajude, nos dê força, nos sustente, e que todas as coisas sejam para a honra e glória do Teu santo nome. Assim eu venho pedir por mais uma semana na Tua presença, peço pela vida dos meus irmãos, pela minha vida também, que o Senhor coloque Tuas mãos sobre nós, e assim o Senhor possa suprir todas as nossas necessidades, Pai. Tudo de acordo com o que nós precisamos, seja nosso financeiro, seja coisas físicas, seja na nossa saúde, seja na nossa vida espiritual, seja pessoas, seja comunhão, seja qualquer coisa, Pai, que o Senhor conhece a nossa vida, conhece o nosso coração, que o Senhor possa nos abraçar e suprir todas elas, Pai, para a honra e glória do Teu nome. E assim, possamos ter mais uma semana debaixo da Tua graça, em tudo que a gente faça, a gente possa glorificar o Teu santo nome, e a Tua imagem possa ser manifesta através das nossas vidas, a Tua glória possa ser mostrada nessa cidade, através de cada um de nós. E nos dê um domingo na Tua presença, que o Senhor esteja conosco em tudo que a gente faça. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos à bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém.